nessa segunda parte. Vamos ler uma história muito conhecida que já li uma dezena de vezes. Está em 1 Samuel 17, 23 a seguir, mas nós vamos ler apenas até o 34, mas eu quero falar alguma coisa. Hoje de manhã eu dizia, Deus me dá uma palavra. E Deus me levou para esta palavra. O título é: o gigante Golias insulta os israelitas. Vamos ler do versículo 23 ao 34. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras de Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que é o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. E então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem? O que farão aquele homem que feriu este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim falaram ao homem que o feriu. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, dizendo: porque desceste aqui, e a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto, bem conheço a tua presunção e a maldade no teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro a falar, e falou conforme aquelas palavras, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. E então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. E vinha um leão, assim como o urso tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria, e o matava. Aleluia. Irmãos, que coisas! Já falamos algumas vezes sobre esse texto. Já falamos que Deus não deixa de ser Deus, mas para nós Ele é do tamanho da nossa fé. Tem momento na vida do homem que o homem parece se acostumar com a derrota. Isso se parece até natural, devido ao sofrimento. Ali aquele filisteu, era até uma questão justa. Eles tinham aquele homem agigantado. Podemos dizer que tinha mais de 3 metros de altura. Por quê? Porque a Bíblia diz que tinha 6 côvados e 1 palmo. E segundo o dicionarista Lowenhaus e Aurélio, aquela medida antiga daria 66 centímetros. Alguns teólogos falam em 46, 50, mas Lowenhaus e Aurélio dá subsídio, que converge para 66. Então era um homem gigantado.
A proposta era boa. Em vez de morrer dezenas de homens, morre apenas um. A proposta que ele fez foi: quem vencer o Golias, os filisteus se entregavam. Então, se os filisteus serviriam de escravos, também se o Golias matasse o seu representante, os israelitas seriam escravos dos filisteus. Mas quando os filhos dizem: olha que o homem mais rápido e mais valente de Israel de toda a história era Saul e seu filho. Davi disse que Saul era mais rápido do que uma águia. Davi disse que nunca houve em Israel um homem tão forte e tão valente quanto Saul e seu filho. Mas a disparidade, a diferença física era o dobro quase. E eles não se atreveram. E ali eles foram se acostumando com a derrota, pois o inimigo vinha pela manhã e zombava dos israelitas. E vinha pela tarde e zombava da mesma maneira. E assim se passaram 40 dias. Mas no 40º dia, já ia completar 80 vezes de humilhação, porque era de manhã e de tarde. Aquele homem subiu e afrontou Israel. Mas havia um menino ali que ninguém conhecia. Ninguém sabia a biografia de Davi. Ninguém sabia o relacionamento de Davi com Deus, como era tão próximo. Aquele homem, aquele menino que defendia as ovelhas no deserto como soldado no grande exército. Defendia aquelas ovelhas no deserto com sua coragem, com a sua vida. E aquele menino ouve aquela humilhação. E aquele menino fica indignado, se revolta. Seu irmão mais velho, que era um cara bonito, forte, era tão forte e uma aparência tão boa que confundiu o profeta Samuel. Porque quando o profeta Samuel viu Eliabe, disse: é esse certamente o rei de Israel. E Deus disse para Samuel: Samuel, não é esse, porque Deus não vê como vê o homem. Oh, aleluia! E Eliabe se fica indignado e diz: eu bem conheço a tua presunção e a maldade que está no teu coração. Desceste só para ver a guerra. E Davi vira e diz: o que fiz eu dessa vez? Porventura você não quer que eu fique indignado? Ver alguém afrontando o exército do Deus vivo? E ele tentou ver se Davi parava. Davi não parou. Não, eu quero. A conversa chegou ao ouvido do rei Saul. E o rei Saul viu e olhou para ele. E o rei Saul disse: menino, você não pode. Irmãos, o menino é na direção de Deus. Ele é mais forte do que uma bomba nuclear. E Davi disse para ele. E Saul diz: você ainda é um menino, é um moço. Mas aquele homem é experimentado de guerra desde a sua mocidade. Aí Davi faz um curto relato. E Saul acreditou. Davi disse: meu rei, um dia eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, quando eu percebi, meu rei, uma ovelhinha estava sendo arrebatada pelo leão. Meu rei, eu não corri não. Eu não tinha uma espada, meu rei, até porque naquela época só tinha 2 espadas em Israel. É bom que se diga que naquela época só tinha, fora de Saul, só tinha 2 espadas, uma de Saul, uma de Jonas. A terceira espada foi aquela do gigante, que Davi matou. E Davi disse: meu rei, quando eu vi aquela ovelha nas mãos do leão, eu parti para cima daquele leão, meu rei. E ele investiu contra mim, eu peguei na nossa linguagem hoje, na juba, Davi diz, nas barbas, e eu matei aquele leão no corpo a corpo, meu rei. Meu rei, outro dia eu estava lá, e de repente o barulho da ovelha, e eu olhei, meu rei, e de repente um urso havia pegado uma ovelha. Como é que a ovelha escapa do urso? Se o urso sobe em árvore, o urso corre, o urso nada, o urso mergulha. Não tem como escapar. E Davi disse: meu rei,
Mas, meu rei, quando eu vi aquela ovelha sendo tragada pelo urso, eu parti em cima dele, e no corpo a corpo eu matei. Oh, glória! Irmãos, a questão não era Davi. Oh, glória! A questão é que quando Davi partia para defender os inocentes, o Espírito de Deus se apossava de Davi. Já não era mais Davi pego com o leão, era o Espírito de Deus. Já não era Davi agarrado com o urso do corpo a corpo, era o Espírito de Deus. E o rei acredita, veste aquelas vestes, aquela couraça, e Davi nunca tem usado aquilo. Alguns pregadores dizem que é porque era roupa desviada, nada disso. Glória a Deus. Oh, aleluia, eu devo estar falando para alguém hoje. Olha, você não pode lutar com as armas dos outros. Não, você tem que lutar com as suas armas. E Davi diz, não, meu rei, nunca andei isso, nunca peguei uma espada, me acostumei, minha arma é uma funda. Tirou aquela couraça, aquele capacete, aquela espada do rei e se dirigiu ao Golias. O Golias, quando viu Davi, quase 3 vezes o tamanho do Davi, pesando muitas vezes mais do que o Davi. O Golias, quando viu Davi, zombou dele. Disse, por acaso eu sou algum cão? Vou dar a sua carne às bestas do campo. Davi virou para aquele homem. E Davi não olhou para o tamanho do Golias, porque o tamanho do Golias não era nada. Davi não via o Golias, Davi viu o Deus que ele servia. E Davi diz, tu vem a mim com lanças e com varas, mas eu vou a ti em nome do Senhor Deus de Israel. Oh, aleluia. Irmãos, aquela pedra, aquela funda que Davi atirou, humanamente falando, irmão, não derrubava. E se aquela porrada que pegou na testa do Golias fosse o suficiente para derrubar o Golias, ele tinha caído para trás, nunca para frente. Deus procura homens que disponham-se a lutar pela fé, usando as armas que Deus te deu. As armas do seu irmão não servem para você. Pode parecer insignificante as armas que você tem, mas é com ela que Jesus quer vencer essa batalha. O que era uma pedra diante de um guerreiro, mas o que nos chama a atenção é que o Golias não cai para trás. O Golias caiu para frente. O Golias não estava morto, o Golias estava desmaiado. Deus poderia ter matado o Golias. Oh, aleluia. Mas para se cumprir, porque Davi disse, eu hoje vou dar a tua cabeça às aves dos céus. Deus derrubou Golias, mas Davi foi quem matou. Oh, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Davi subiu em cima do Golias, pegou na sua própria espada e cortou o seu pescoço. Deixa-me dizer para você, aqueles que prepararam a tua cama, aqueles que prepararam o teu caminho, dizendo, ele vai cair, hão de bater palmas para você. Hão de bater palmas. Agora você precisa usar as armas que Deus te deu. Não tente usar as armas de ninguém. Lembre-se, os filhos de Israel tinham se acostumado com a derrota. Meu irmão, não se acostume com a derrota. Se levante, se revolta, diga, Deus, eu não aceito. Deus, eu não nasci para perder. Deus, eu sou teu filho, eu sou teu servo. Se revolte. E diga, Deus, eu quero a minha vitória. Faça como Jacó. Se amotine. Deus, eu não saio daqui se o Senhor não me abençoar. Faça como Davi. Davi olhou, Davi disse, quem é esse? Davi não disse que ele estava afrontando os filhos de Israel. Davi não disse que ele estava afrontando Saul. Davi disse, e quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? Deus está dizendo para você, meu irmão, nessa tarde, levanta, acredite, oh, aleluia.
Hoje é o dia da tua vitória. Vai. É hoje. É hoje, Jesus está dizendo. Hoje você sai da caverna. Oh, aleluias. Creia nisso. Essa palavra é para você. Amém.